Aqui uma ilustração do ensaio para obter o diagrama tensão-deformação para materiais de engenharia. O experimento tem uma célula de carga que aplica carga cada vez maior e a deformação correspondente pode ser medida por meio de um extensômetro, por exemplo. O corpo de prova usado é padronizado por normas. O resultado desse ensaio é o diagrama tensão-deformação. Nem todos os materiais apresentam todas essas regiões tão desenvolvidas, mas essas são as partes que a gente poderia observar num diagrama tensão-deformação. O diagrama aqui também está completamente fora de escala por motivos didáticos. A primeira coisa é que numa certa região em que as cargas são baixas, a relação entre tensão e deformação é linear. Nessa região, o material se comporta de acordo com a lei de Hooke, e a constante de linearidade, que é a inclinação da curva, é o módulo de elasticidade intrínseco ao material. A partir de uma certa carga aplicada, essa relação deixa de ser linear. O valor da tensão onde isso acontece, σp, é chamado de limite de proporcionalidade. Muito próximo do limite de proporcionalidade existe outro valor, σy, que é o limite de escoamento. Para tensões abaixo desse limite, a gente diz que o material tem um comportamento elástico. Nessa região elástica, quando o carregamento é removido, o corpo volta ao seu tamanho original. Não existe deformação residual. Então, imagine uma lata de alumínio. Se você apertar a lata com pouca força, ela vai se deformar, mas se a força for pequena, quando você remover a força, a lata volta às dimensões originais. Se a força passar de um certo limite, a lata vai ficar com uma certa deformação permanente. Isso quer dizer que a força aplicada foi tal que a tensão na lata excedeu o limite de escoamento e a lata sofreu deformação permanente. Essa deformação permanente é chamada de deformação plástica. Nessa região plástica, quando a tensão aplicada é removida, o material sempre vai apresentar alguma deformação irrecuperável. Isso acontece até uma tensão σu, chamada de limite de resistência. Depois desse limite, um número de fenômenos passa a acontecer com o material. O corpo de prova começa a apresentar esse pescoço, é uma região em que a área do corpo de prova começa a diminuir abruptamente. Com essa redução de área, a tensão passa a aumentar abruptamente, o que faz com que o corpo passe a se deformar muito, e esse efeito continua até a ruptura do corpo de prova. A carga aplicada no experimento inteiro está sempre aumentando, mas o diagrama começa a cair nessa região porque a deformação está aumentando proporcionalmente muito mais do que a carga externa aplicada. Quando esse necking começa a ocorrer, o material já está sofrendo uma descaracterização catastrófica e as propriedades mecânicas dele já não são mais confiáveis para projetos de engenharia. Por isso, esse ponto a partir do qual o necking começa a ocorrer é o limite de resistência do material, é a tensão máxima admissível do material. Qual tensão representa a falha do material depende do contexto em que o material é aplicado. No contexto do projeto de estruturas, o material não pode sofrer deformação permanente. Num projeto como a asa do avião, uma ponte ou uma torre de transmissão, as dimensões da estrutura devem ser calculadas de forma que, quando cessado o carregamento, a estrutura volta às dimensões originais sem deformação permanente, sem deformação plástica. A estrutura deve ser calculada de forma que o estado de tensão em qualquer ponto do corpo esteja dentro do limite elástico. Então, para estruturas, a tensão limite de escoamento é o limite de falha. É a tensão que, se for atingida, a estrutura é considerada que falhou. Mas existem outros contextos em que é admissível ou mesmo necessário que a estrutura ultrapasse essa tensão. Em um projeto de conformação mecânica, como essa barra que está sendo transformada num gancho, a gente quer que, quando cessado o carregamento, a barra continue naquele formato de gancho. Então, as cargas devem ser calculadas de forma que o estado de tensão nesse corpo passe do limite de escoamento, de forma que, quando a gente tirar essa barra desse dispositivo, ela vai permanecer nessa forma de gancho. Mas mesmo que a deformação plástica seja o objetivo de projeto, a tensão não pode passar desse nível, porque a partir daí o material começa a ser descaracterizado. A região para trabalho em conformação mecânica, então, em que a deformação permanente é desejável, é essa região plástica. E nesse contexto, falha quer dizer que o estado de tensão do material ultrapassou o limite de resistência. Então veja que nenhum desses dois conceitos de projeto usa a tensão de ruptura como critério de falha. É importante frisar isso porque popularmente a gente diz que o material
quando a gente diz que o material falhou, a gente imagina ruptura ou quebra. Mas a gente viu que no contexto de projetos como projetos de estruturas, falha pode significar simplesmente deformação plástica. E no contexto de projeto como conformação mecânica, falha pode significar algo mais sutil, como a descaracterização microestrutural do material. Nem todos os materiais têm essa região de deformação plástica tão pronunciada. Os materiais que apresentam deformação plástica significativa antes da ruptura são chamados de materiais dúcteis. Ligas metálicas como aço, alumínio, latão e cobre são materiais dúcteis. O diagrama tensão-deformação de um material dúctil fica assim. E materiais que não apresentam deformação plástica significativa são chamados de frágeis. Ferro fundido, cerâmica, giz e rocha são alguns exemplos de materiais frágeis. O diagrama tensão-deformação de material frágil fica assim. Logo depois da região elástica, o material falha. As tensões limite de resistência, limite de ruptura, limite de escoamento são muito próximas ou indistinguíveis. Esse prato de cerâmica é um exemplo de material frágil. Veja que a fratura não apresenta sinais de deformação plástica. A gente poderia colar as peças de volta e o formato do prato seria o mesmo. As peças não se deformaram, só se separaram. E essa chapa de alumínio é um exemplo de material dúctil. Como o alumínio permite muita deformação plástica antes da ruptura, é possível passar uma barra de alumínio entre dois roletes e aplicar tensão sucessiva até que essa barra vire uma placa fina igual aqui. De novo, é importante frisar essa diferença. Popularmente, a gente diz que o material é frágil. Quando a gente diz que o material é frágil, a gente imagina que ele é um material que se quebra fácil. Mas em engenharia, a definição é outra. A gente consegue romper uma sacolinha de supermercado com uma carga muito inferior a uma barra de ferro fundido. Mas, pela definição, o ferro fundido é um material mais frágil do que a sacolinha de supermercado, porque ele não apresenta deformação plástica significativa quando se rompe. Quando a gente submete materiais frágeis e dúcteis ao ensaio de tração, a forma como que eles se fraturam é diferente. A primeira observação é a questão da deformação plástica significativa. O material dúctil aqui tem uma deformação plástica significativa, enquanto o material frágil aqui não apresenta deformação plástica significativa. A gente poderia reconectar essas duas metades quebradas, como eu fiz com o prato de cerâmica, e a forma do corpo de prova é a mesma da original. Mas além disso, uma coisa importante é o plano onde ocorre a falha, a orientação do plano. Materiais frágeis falham no ensaio de tração, formando essa superfície perpendicular à direção da carga. E materiais dúcteis falham formando essa superfície que a gente chama de copo e cone. Aqui é uma ilustração dessa superfície de falha. Aqui a gente tem o corpo de prova tracionado nessa direção vertical e aqui o estado de tensão aplicado pelo ensaio nessa direção. A falha dos materiais frágeis acontece nesse plano perpendicular à carga e a falha dos materiais dúcteis acontece nesse plano inclinado a 45 graus em relação à carga. Essas orientações do plano de falha acontecem de forma tão consistente com materiais frágeis e dúcteis que a gente pode usar essa observação experimental para inferir qual é o mecanismo que está causando a falha em cada caso. Vamos rever o que está acontecendo nesses planos em termos de tensão. O ensaio de tração é um problema de tração uniaxial. A gente viu que o círculo de Mohr para esse problema é algo assim. O raio do círculo é meio da tensão normal em x, sigma xx sobre 2, e o centro do círculo está em sigma xx sobre 2. Aqui o plano principal 1 está aqui onde a tensão normal é sigma xx e a tensão de cisalhamento é zero. Isso quer dizer que o plano em que a carga está aplicada é o plano principal. A tensão normal máxima nessa barra é a tensão atuando nesse plano. É nesse plano que o material frágil falha. A grandeza que é máxima nesse plano é a tensão normal. Então, se o material falhou nesse plano, é porque a tensão normal máxima que o material suporta foi ultrapassada. A conclusão aí é que materiais frágeis falham porque a tensão normal máxima que o material suporta foi atingida, que nesse caso de tração uniaxial acontece nesse plano. Por outro lado, olhando o círculo de Mohr, a gente vê que a 90 graus do plano original, a 90 graus do plano principal, a gente encontra o plano onde a tensão de cisalhamento é máxima. Isso quer dizer que no estado físico, a 45 graus do plano onde a carga é aplicada, ocorre a tensão de cisalhamento máxima. É nesse plano que ocorre a falha dos materiais dúcteis.
Então, o fenômeno que está regendo a falha, a grandeza que foi grande demais para o material, foi a tensão de cisalhamento. A conclusão aí é que materiais dúcteis falham porque a tensão de cisalhamento máxima que o material suporta foi atingida. Nesse caso de tração uniaxial, essa tensão de cisalhamento máxima acontece nesse plano. Então veja esse prato de cerâmica. Não sei como era a distribuição de forças que causou a falha, mas eu sei que, como o material é frágil, ele falhou no plano em que a tensão normal máxima estava acontecendo. E essa chapa de alumínio, dependendo das cargas externas em que essa chapa sofrer em operação, vai surgir um estado de tensão que pode ser diferente em cada ponto da placa. Mas se as tensões forem tão altas que vão causar ruptura nessa chapa, essa ruptura vai ocorrer no plano onde estiverem as maiores tensões de cisalhamento, porque o alumínio é um material dúctil. Então, o diagrama tensão-deformação dá várias informações sobre o comportamento dos materiais, mas é preciso lembrar que o nosso objetivo nessa aula é determinar duas propriedades constitutivas independentes que nos permitam caracterizar a relação tensão-deformação em materiais isotrópicos. A primeira é o módulo de elasticidade, que é a inclinação do diagrama tensão-deformação na região linear. A outra propriedade do material é o coeficiente de Poisson. O efeito de Poisson é esse efeito que os materiais têm de se comprimir numa direção devido à elongação na direção perpendicular, ou vice-versa, se alongar numa direção devido à compressão na direção perpendicular. E a razão de Poisson, ou coeficiente de Poisson, representado pela letra Ni, é a razão entre a deformação nessas direções perpendiculares. Aqui o plano XY mais a elongação em X resulta em contração em Z, e como esse material é isotrópico, a relação é a mesma em qualquer direção. Esse sinal de menos aparece porque a deformação positiva numa direção implica em deformação negativa na outra. E como o coeficiente de Poisson é uma relação entre duas grandezas adimensionais, ele também é adimensional. Aqui a gente tem uma lista do valor da razão de Poisson para materiais comuns. A borracha tem o maior deles, que é próximo ao limite de 0,5, que quer dizer que a borracha é o material que mais se deforma numa direção devido à deformação numa direção perpendicular. Aqui um exemplo comprimindo um cilindro de borracha. Aqui a gente vê também que a razão de Poisson dos metais está na faixa de 0,2 a 0,3, e no fim da tabela a cortiça, que tem razão de Poisson 0. E é por isso que a gente faz rolhas com cortiça, porque quando a gente vai colocar a rolha numa garrafa, a gente aplica uma força nessa direção e ela não vai se expandir na outra direção, então vai conseguir entrar na garrafa. Imagine que se a mesma rolha fosse feita de borracha, quando a gente aplicar uma carga para colocar a rolha na garrafa, ela ia se expandir na direção transversal e não ia entrar na garrafa. Teoricamente, o coeficiente de Poisson pode variar de menos 1 a 0,5. 0,5 é um limite compreensível, porque é o limite em que o material é incompressível. Quer dizer que tudo que ele se alongou numa direção, ele se contraiu nas outras. Mas valores negativos da razão de Poisson são estranhos. Veja que se Ni for negativo, essa razão entre εxx e εyy fica positiva. Isso quer dizer que o material com Poisson negativo vai se expandir em y devido à expansão em x, e vai se contrair em y devido à contração em x. Então, na prática, os limites da razão de Poisson para a matéria de engenharia é de 0 a 0,5. Mas existe todo um ramo de estudo que se dedica a estudar materiais com coeficiente de Poisson negativo. A ideia desses materiais é que eles são estruturas em microescala que imitam o comportamento de Poisson negativo. Para ilustrar a ideia dos materiais alcéticos, veja essa estrutura. Aqui a gente tem uma estrutura construída de papel cartão que, conforme a gente traciona numa direção, ela se expande na outra direção, e conforme a gente comprime numa direção, ela se contrai na outra. Não é difícil nem exótico imaginar isso numa estrutura como essa em macroescala. O que os materiais alcéticos fazem é expandir essa ideia para uma estrutura em que as células da estrutura são muito pequenas. Olhando de longe, isso parece uma espuma comum, mas a gente tem esse comportamento bizarro de que ela se expande conforme se traciona numa direção transversal. Isso porque ela não é uma espuma comum, ela é uma estrutura como a anterior, só que numa escala muito pequena.
Existe ainda uma forma de extrair uma terceira propriedade constitutiva de materiais isotrópicos, que é o ensaio de torção. A ideia é simples, mas é um experimento mais difícil de executar. A gente aplica um torque num eixo cilíndrico e a torção do eixo é proporcional ao torque aplicado. A gente pode traçar uma curva da relação entre o torque e a torção, ou da tensão de cisalhamento resultante do torque e a distorção resultante da torção, e esse diagrama também vai ter uma região em que essa relação é linear. A inclinação da reta do diagrama tensão de cisalhamento e distorção é G, que é o módulo de elasticidade transversal ou módulo de cisalhamento, que também é uma propriedade intrínseca ao material. Então parece que agora a gente tem 3 propriedades para descrever materiais isotrópicos, e não 2, mas só 2 delas são independentes. As 3 propriedades constitutivas que a gente viu até agora mantêm essa relação entre elas, então só 2 delas são propriedades independentes. Então nesse ponto, nós atingimos nosso objetivo, que era determinar 2 propriedades constitutivas independentes para descrever a relação tensão-deformação de materiais isotrópicos. Aqui está essa relação constitutiva escrita de 2 formas. Na primeira forma, eu consigo determinar o estado de deformação a partir do estado de tensão. E na segunda forma, eu consigo determinar o estado de tensão a partir do estado de deformação. Essas equações são a mesma equação, elas estão escritas em ordens diferentes. Esse tensor constitutivo que aparece aqui é o inverso desse aqui. Na primeira forma que a gente tinha visto antes, o tensor constitutivo era dado em termos dessas constantes C11, C12, C44. Nessa nova forma da equação constitutiva, os parâmetros do tensor constitutivo são grandezas mais fáceis de interpretar. Aqui o módulo de elasticidade e a razão de Poisson. Como esses 2 termos são o inverso um do outro, a gente pode calcular qual deve ser o valor dessas constantes para que isso seja verdade. E essa conta dá isso. Aqui a gente tem C11 e C12 escritos em função do módulo de Young e do coeficiente de Poisson. E essa relação entre C44 e C11 e C12 a gente já conhecia. Aplicando essas expressões aqui, a gente acha que C44 é o módulo de cisalhamento do material. Aqui eu expandi algumas linhas para a gente ter uma ideia da relação fora da forma matricial. A deformação normal εxx é 1 sobre E vezes sigma xx, menos ni sobre E vezes sigma yy, menos ni sobre E vezes sigma zz, mais 0 vezes sigma yz, mais 0 vezes sigma xz, mais 0 vezes sigma xy. Então aqui está essa expressão por extenso. A gente já conhecia um caso particular dessa expressão, daquele caso da tração uniaxial da barra. Naquele caso não tinha tensão normal em y e em z. A única tensão era na direção de x, e essa tensão resultava em E vezes εxx. Mas aqui a gente vê que num caso em que tem tensões fora do plano x, essas tensões também vão afetar a deformação em x. Isso é por causa do efeito de Poisson. Conforme você traciona o corpo em y e em z, ele vai se contrair em x, de acordo com essa relação. Mesmo se não houver tensão diretamente aplicada em x, pode haver deformação em x devido ao efeito de Poisson. E aqui, expandindo uma das linhas da distorção, a gente tem εyz, 1 sobre E, vezes 1 mais ni, vezes sigma yz. Essa distorção só depende da tensão de cisalhamento naquele plano, e a mesma conclusão pode ser feita para as outras direções. Até esse ponto, a gente fez várias hipóteses sobre os materiais. É importante revisar algumas delas. Nós assumimos que o material é contínuo. É daí que veio a definição do estado de tensões. O material contínuo é aquele que não tem vazios. Qualquer amostra do material, por menor que seja, contém material. Veja que essa amostra aqui, então, não é contínua. Se a gente pegar uma amostra dessa porção aqui, não vai ter material. Todo material tem vazios, mas considerando a escala das estruturas em que os materiais são usados, é razoável considerar um material como sendo contínuo. A outra hipótese é que o material é homogêneo. Homogêneo quer dizer que qualquer amostra do material, por menor que seja, representa o material. Veja que essa amostra aqui, então, não é homogênea. Essa é uma calçada de concreto. Se a gente pegar uma amostra dessa região aqui, ela vai ter as propriedades desse pedregulho. E se a gente pegar uma amostra dessa região, ela vai ter as propriedades do cimento.
Mas considerando a escala dessas diferenças, considerado com a escala das estruturas que o concreto é usado, é uma hipótese razoável considerar que o concreto é homogêneo. Então, todo material tem também heterogeneidades e a mesma hipótese de homogeneidade pode ser feita para a maioria deles. A gente vai assumir também que o material é linear elástico. Esses termos são parecidos, mas são coisas diferentes. O material é linear se a relação tensão-deformação é linear, é uma reta. E o material é elástico, ou está no limite elástico, se ele não está sofrendo deformação permanente. Aqui a gente vai assumir que o material é as duas coisas. E também daqui para frente, a gente vai assumir que o material é isotrópico, quer dizer que propriedades mecânicas são as mesmas em todas as direções. Então esse é o modelo de material que a gente vai assumir daqui para frente nesse curso. O material é contínuo, homogêneo, linear elástico e isotrópico. Com isso a gente termina o capítulo 5, já pode fazer esse exercício e a leitura complementar no final da apostila.